a presença dos santos anjos. O que vem depois de uma deliciosa refeição? É o momento da sobremesa. Queria convidar o nosso pastor Melton. Não, pastor? Quantos anos você tem, pastor? 20 anos. Olha que maravilha, irmão. Um pastor aos 20 anos de idade, filho dessa igreja. Nós temos uma gratidão, uma alegria muito grande de recebê-lo para compartilhar conosco a palavra durante essa semana de oração do Ministério Jovem. Com você a palavra, que nós possamos nos deliciar nesse momento importante agora, que é a sobremesa na palavra de Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês. A gente esteve junto há algumas semanas e está voltando para cá. É muito bom. Como o Ronaldo falou, né? Sou filho dessa igreja de alguma forma. Fui criado aqui uma parte da minha infância. Sentado nesses bancos, fazendo alguma coisa aqui na frente, enfim. E é uma alegria estar retornando aqui para poder abrir a palavra de Deus com vocês mais uma vez. A gente vai estar junto essa semana toda e eu tenho a tarefa especial de dividir com vocês a mensagem, a palavra de Deus. E durante esses próximos 8 dias, vou começar por hoje, pensando no que a gente poderia falar aqui, poderia ser útil de alguma maneira. Geralmente, o que se fala aqui, o que é pregado aqui na frente pode ter um impacto, quem sabe no momento, mas quem sabe depois de uma semana, generosos, ou quem sabe um mês, ou vamos colocar um ano, se você tem uma boa memória, talvez você esqueça do que foi falado aqui na frente. Talvez isso não gere tanto impacto dentro de você, porque não é algo que você tem contato todos os dias. Você esteve naquele momento e aquilo foi embora. Então, eu pensando em como isso daqui poderia ser útil para você por mais do que simplesmente uma semana ou o momento da tua memória, disso aqui, eu decidi fazer desses momentos em que a gente vai estar conversando hoje e durante essas noites e no próximo sábado, a gente conversar um pouco sobre o texto bíblico e procurar gastar mais tempo lendo a Bíblia. Então a gente vai ler o texto e a gente vai ler isso juntos, buscando entender o que o texto bíblico está dizendo para a gente, o que a palavra de Deus tem para nos revelar, de alguma maneira. E, através disso, eu vou estar abrindo com vocês a forma com que eu mesmo leio, de alguma maneira. Às vezes a gente sente algum tipo de dificuldade na leitura da Bíblia, de entender alguma coisa ou outra. E eu gostaria de ter a oportunidade de ler com vocês pelo menos um livro da Bíblia. E esse vai ser meu exercício, da gente ler juntos um livro da Bíblia ao longo dessa semana. Talvez também seja uma dificuldade das pessoas, de um ou de outro, de lerem um texto bíblico. Talvez muitos de nós não tenhamos nem lido um livro sequer. Então a gente vai ler um livro curto durante essa semana. Um livro que tem 4 capítulos, mas que é um livro bastante denso, cheio de informações. É um livro onde Deus fala. Um livro onde Deus fala. Então, eu gostaria de abrir junto com vocês esse livro. E enquanto a gente lê ele juntos, e eu, de alguma maneira... mais atrás, melhor, né? De alguma maneira a gente tenta ver o que o texto bíblico está dizendo para a gente, ou melhor, disse para aqueles que foram os leitores originais, para os primeiros leitores, a gente buscar entender também o que ele disse para a gente hoje. Porque o texto ele sempre se aplica a nós. A Bíblia ela fala aos nossos corações e ela tem esse propósito também. Mas ela fala para a gente o que ela falou para os primeiros leitores. Então a gente vai buscar entender o que ela disse para aqueles que leram pela primeira vez e de alguma maneira trazer isso para a nossa vida. Eu espero que pelo menos, talvez vocês não se lembrem de todas as coisas que a gente vai falar aqui durante anos, mas que vocês tenham, através desses dias, quem sabe, melhores formas, ou aprimorem a forma de vocês de lerem a palavra de Deus, de lerem a Bíblia, que coisas que, quem sabe, eram um pouco mais difíceis, fiquem mais claras para que, à medida que vocês lerem sozinhos, isso seja duradouro de alguma maneira. Pode ser assim? Perfeito. Vamos abrir a Bíblia então, Ruth capítulo 1. Vamos ler durante essa semana o livro de Ruth. Ruth capítulo 1.
O livro de Ruth é um livro bastante interessante. Nas nossas Bíblias, na forma com que elas estão configuradas, né? A gente tem esse livro como sendo um dos primeiros livros da seção dos livros históricos. Então a gente começa a Bíblia com 5 livros, que a gente chama de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que vai se seguir por alguns outros livros que vão ser chamados comumente de livros históricos. São os livros de Josué, Juízes e em seguida Ruth. Mas curiosamente, na forma com que a Bíblia hebraica estava configurada, ou seja, o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia e que os judeus leem até hoje, a forma com que eles configuraram o Antigo Testamento, ou que ela foi configurada mesmo, e segundo o Novo Testamento era esse tipo de configuração a que Jesus lia. Os livros, eles eram os mesmos, mas estavam dispostos de maneiras diferentes, certo? Então começava com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio também. Esses 5 sempre foram os primeiros livros. Mas depois você não tinha uma seção de livros históricos. Na verdade, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que Jesus e os apóstolos liam, era dividido de uma maneira diferente. Eles chamavam de 3 divisões. Número 1, a lei, a Torá ou o Pentateuco, esses 5 primeiros livros. Número 2, os profetas. São vários livros que você tem aí, não são apenas os livros que profetas escreveram, mas a ideia desses livros é a história de Israel contada de uma ótica profética, buscando entender o que Deus está fazendo profeticamente ao longo da história. Você tem o livro de Josué, por exemplo, ali dentro, que não é um livro escrito por um profeta, mas que está contando a história de Israel de uma ótica profética. E além dos livros proféticos, você tem o terceiro grupo de livros, que era chamado de escritos ou de salmos. Jesus vai falar algumas vezes sobre esse tipo de configuração no Novo Testamento. Você se lembra, por exemplo, no último capítulo de Lucas, quando ele está conversando com os discípulos ali, 2 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele vai contar para eles sobre quem ele é, usando 2 seções da Bíblia hebraica. Vai dizer que ele falou através da lei e dos profetas, que é a forma de falar dessas 2 grandes seções. Às vezes, os judeus também se referiam a todas as escrituras hebraicas, a todo o Antigo Testamento, por lei e profetas. Mas em seguida, nesse mesmo relato de Lucas, o texto vai dizer que Jesus contou para todos os discípulos agora que a ressurreição dele estava profetizada na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, isso significa todo o Antigo Testamento. Então, cada vez que você lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, ele está falando sobre lei e profetas. Em outras palavras, está dizendo Antigo Testamento. Ou quando está falando sobre lei, profetas e salmos, mesma coisa. São esses os nomes das seções do Antigo Testamento. E curiosamente, diferente das nossas Bíblias, em que Ruth vem depois de Juízes, na Bíblia hebraica, nessa configuração, Ruth se encontrava na seção dos escritos. Dos escritos ou dos salmos. E esse livro vinha depois do livro de Cânticos. Esse livro vinha depois do livro de Cânticos. Porque Ruth é um romance. Ruth poderia ser caracterizado, o gênero literário desse livro poderia ser chamado de um pequeno conto, um pequeno romance hebraico, ou quem sabe uma mini novela. É isso que esse livro é. É bastante interessante, e a gente vai ver isso ao longo desses nossos estudos, nos momentos em que a gente tiver para abrir a palavra, como esse livro vai contar sobre um romance. Como esse livro vai contar sobre um romance e ele vai desenrolar a partir dessa forma. E por isso ele foi colocado depois do livro de Cânticos, um livro que fala sobre romance. Para poder mostrar que aquele romance que Cânticos está propondo é o que Ruth vai viver. É o que Ruth vai ter o prazer de ver. Mas algo que também é bastante interessante é que os judeus, eles
costumavam usar livros da Bíblia para lerem eles em momentos festivos. Alguns livros eram lidos durante festas. Na Páscoa liam um determinado livro. Em outras festas liam outros livros. E na festa do Pentecostes, eles liam o livro de Ruth. Você pode dizer, puxa, não parece que tem muito a ver. Pentecostes era uma festa judaica. Celebrava a entrega da lei. Mas eles liam o livro de Ruth por conta de alguns momentos nesse livro, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3. Vocês vão ver que vai falar um pouquinho mais de plantações e tudo mais, e era também um momento onde eles refletiam sobre todas essas coisas, os judeus. E eles liam o livro de Ruth nesses momentos. Esse é um livro bastante caro, bastante importante para os judeus. Todos os livros do Antigo Testamento, negligenciados por nós ou não, que pareçam chatos ou não, na verdade eles são peças de obras de arte literária. Eles são muito bem escritos, muito bem compostos, muito bem configurados. Eles são livros não feitos para a gente ler correndo, mas livros para a gente se atentar aos detalhes, porque cada um desses detalhes intencionais, eles foram colocados por um motivo aqui. E de alguma forma, esses detalhes têm algo para nos revelar também. Eu queria mostrar para vocês, essa manhã, como os detalhes do livro de Ruth, eles também falam. E o livro não fala apenas, os livros bíblicos não falam apenas através do conteúdo deles, mas eles falam através de um outro elemento, da forma que eles estão colocados. Eles não falam apenas através do conteúdo, eles falam através da forma deles. Então, se talvez eu puder agregar de alguma maneira na forma de vocês lerem a Bíblia de vocês, e é o que eu quero mostrar hoje, é como o texto bíblico fala pra gente, não apenas através do conteúdo, mas que você também esteja atento à forma. E a forma com que ele está configurado, a forma com que ele está escrito, a forma com que ele foi colocado intencionalmente, revela também algo muito importante sobre a mensagem daquele texto. E se Deus quer falar com a gente através do livro de Ruth, a gente vai ficar atento tanto ao conteúdo quanto à forma desse livro também. Se você puder, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Antes, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para ouvirmos a Sua palavra, ouvirmos a Sua voz. Nós te amamos, queremos te conhecer mais, Senhor. E que através desse livro sagrado, escrito há milhares de anos atrás, Seu Espírito sopre vida nessas palavras, para que elas nos transformem hoje. Nós queremos ouvir Sua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ali ficaram. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Queria saber de vocês, quantos aqui conhecem a história de Ruth? Já ouviram? Conhecem de alguma maneira? Legal, bastante gente. Mas se temos, de alguma forma, algum tipo de conhecimento sobre esse livro, eu queria te convidar a tentar ouvir esses versos, ouvir esse texto como se fosse a primeira vez.
Talvez uma das maiores armadilhas, quando a gente vai ler a Bíblia, é a gente já conhecer. Porque aí a gente não se atenta mais ao que os detalhes desse texto estão dizendo pra gente. Eu gostaria de te convidar, então, a guardar essas informações que a gente conhece sobre o livro de Ruth, sobre a história dela, dentro do bolso esquerdo, tá bom? E aí a gente agora vai começar a ler o texto novamente com olhos frescos, buscando entender essa história ou ouvi-la pela primeira vez. O texto começou dizendo pra gente quando foi que esse cenário todo que a gente vai ler nos próximos dias aconteceu. Ele disse que isso aqui aconteceu nos dias em que os juízes julgavam a terra. Ele não está falando sobre os juízes como aqueles que a gente tem numa corte, num tribunal. Na verdade, está falando juízes no sentido técnico de líderes do povo. O livro anterior a esse aí na sua Bíblia é o livro de Juízes. É um livro bastante caótico, se você se lembra. É um livro muito esquisito. É um livro estranho, é um livro ruim. Deus, ele é sempre esquecido pelo povo. É um livro que conta mais ou menos um ciclo. O povo se afasta de Deus. Por se afastar de Deus, o povo é entregue aos pagãos, às nações vizinhas, que não temem a Deus e vão escravizá-los. Então o próximo passo é que esse povo, sendo escravizado, sendo oprimido pelas nações vizinhas, eles clamam por Deus. Deus manda um juiz, um líder, um libertador. O povo é liberto por eles, esquece-se de Deus. E aí a gente volta lá para o início. E assim o ciclo de juízes vai se repetir vez após vez após vez. E enquanto esse ciclo se repete, tem um outro refrão que acontece sempre no livro de Juízes. Um termo técnico que sempre vai aparecer. Vai ficar se repetindo todas as vezes, dizendo: e naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Eles faziam o que era bom aos seus próprios olhos. Não havia rei em Israel. Faziam o que era bom aos seus próprios olhos. Não havia rei em Israel. Faziam o que era bom aos seus próprios olhos. E agora esse livro de Ruth, o livro que os judeus atribuíam a escrita dele ao profeta Samuel, ele começa dizendo que nos dias em que os juízes julgavam, teve fome na terra de Israel. Nesses dias caóticos, nesses dias sombrios, onde o povo não vivia uma monarquia, ainda não tinha começado a monarquia, o povo vivia, na verdade, uma anarquia, cada um por si, inclusive longe de Deus, sem quererem nem um governante humano, nem um governante divino. Cada um era o seu próprio rei. Cada um vivia por si só. Mais uma vez, nada que impressiona quem já leu o livro de Juízes, o texto diz que houve fome na terra de Israel. Mais desgraça para o povo. Curiosamente, o texto não diz que foi Deus que mandou essa fome, mas diz que houve fome. Não interessa de onde veio, o que interessa é que veio fome na terra de Israel. Toda a terra de Israel agora está passando por uma seca, provavelmente. E o texto diz, continua dizendo: e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Veja, o texto não deu para a gente o nome desse homem, mas ele diz que um homem que era de Belém foi morar em Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. E por que o texto está dizendo para a gente que eles saíram de Belém para morarem em Moabe? O texto está entregando para a gente informações de pouco em pouco. O texto diz que eles saíram de Belém porque Belém não tem comida, porque eles não têm o que comer lá, eles estão passando por uma fome na terra de Israel, inclusive na terra de Belém, tanto que os moradores de Belém têm que se mudar para Moabe. Mas Belém, o significado dessa palavra, Bet-Helem, é casa do pão. É uma ironia que o texto está dizendo, porque onde era para ter pão, em Belém, na casa do pão, na verdade as pessoas estão tendo que sair, porque tem fome. O texto começa assim, com um cenário trágico, onde na casa do pão existe fome. Onde, no lugar onde eles deveriam estar, porque deveria ser conhecido por ser um lugar que alimenta, na verdade é conhecido por ser um lugar de famintos, tanto que as pessoas têm que sair de lá. Mais uma informação que o texto entregou para a gente.
é que eles foram morar por algum tempo na terra de Moabe. Algumas outras versões vão usar expressões semelhantes, mas a ideia de por algum tempo na terra de Moabe é que eles vão passar um curto período de tempo e voltar. Eles vão lá o suficiente para conseguir o sustento deles e voltam. Eles não vão passar muito tempo. Por que eles não vão passar muito tempo em Moabe? Porque Moabe é terra de inimigos de Deus. Você já ouviu esse nome em algum momento, lendo a Bíblia? Se você se lembra, como é que o povo de Moabe surgiu? Lá em Gênesis, você tem um homem bastante conhecido, um homem chamado Abraão. Abraão decide seguir o chamado de Deus. Ele vai pegar o seu sobrinho Ló, ele vai partir para uma terra desconhecida. No meio de todo esse percurso dele, Ló e Abraão se separam. Ló vai para uma cidade sozinho, a cidade de Sodoma. Vocês se lembram daquela história onde acontece a destruição de Sodoma e Gomorra? A esposa de Ló vai morrer, ela vai se tornar uma estátua de sal. E sobra Ló e seus 2 filhos. E as 2 filhas de Ló pensam: o meu pai vai ficar sem descendente. O nome do meu pai vai ser esquecido. Não vamos deixar isso acontecer. E aí elas embriagam Ló. E elas vão ter relações com Ló. E é dali que vão surgir Moabe. Vai dar origem a esse povo, os Moabitas. Eles começam mal, né? É uma história bastante trágica. E sabe que a Bíblia está cheia de histórias trágicas assim? Queria lembrar você de que a Bíblia é um livro de histórias trágicas. Se tem uma coisa que os autores bíblicos estavam cansados de relatar, eram histórias trágicas. E essas histórias trágicas, elas poderiam ser mencionadas na Bíblia de uma forma muito diferente. Os autores bíblicos podiam mencionar histórias trágicas para aqueles que não são da família de Deus, para aqueles que não são amigos de Deus, para aqueles que não são da igreja, certo? Para aqueles que não são parte do povo de Deus. Olha, o autor bíblico, ele seria um cara de uma sacada muito genial se ele mostrasse que aqueles que estão longe de Deus têm famílias trágicas, têm histórias trágicas, e os que estão dentro da família de Deus, os que estão dentro do povo de Deus, eles só têm histórias bacanas. Seria uma sacada muito boa para a gente poder falar para os outros: olha só, se você está lá fora, a sua história vai ser horrível. Se você vier aqui para dentro, a sua história vai ser tudo tranquilo. A gente nem pode falar isso, porque a gente sabe que a nossa história aqui dentro também não é tudo tranquilo. Não é verdade? E a gente podia falar assim: olha, quando você aceitar Jesus, a sua família vai ser, certo? Vai ser tudo certo agora. As coisas vão mudar na sua família. E aí, o que a Bíblia mostra pra gente é uma sucessão de famílias, de pessoas dentro do povo de Deus, são famílias disfuncionais. O livro de Gênesis, esse livro que conta a história de Moabe, ele começa mostrando pra gente o homem que vai ser chamado de o pai da fé. Tudo que o pai da fé faz no livro de Gênesis é mentir e desconfiar de Deus. É só o que ele sabe fazer. Ele cria uma família e Deus fala: através da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a família de Abraão, meu amigo, é a família mais disfuncional que você pode ter. É uma família terrível. Mas quem sabe a esperança seja com o filho dele, né? E o filho dele vai lá e causa uma família também extremamente disfuncional. E essa é a família do povo de Deus. É a família que Deus vai usar para resgatar a terra inteira. Não, mas talvez a esperança seja com o filho de Abraão, né? Com Jacó. Terrível também. Uma família disfuncional. Beleza, Esaú tem uma família ruim. Mas Jacó também. O povo de Deus também. É marcado por famílias disfuncionais. Disfuncionais. É um brigando com o outro. No meio da história de Jacó, da família de Jacó, no meio da história da redenção que está sendo costurada através da história de Jacó, o texto bíblico para dedicar um capítulo para falar de algo terrível que acontece com o filho de Jacó. Judá. Já ouviram esse nome, não é? Jesus era da tribo de... Que coisa. Pois é, mas é esse mesmo Judá que a Bíblia vai descrever como em um determinado momento tendo um filho dele que vai se casar com uma mulher
esse filho dele morre e era direito de Judá, ou melhor, era direito dessa mulher, da nora de Judá, de Tamar, receber então um irmão do seu marido morto, para que fosse agora o seu marido e desse descendência. Ele se sentasse, se casasse com ela, mas Judá se nega a fazer isso. Então ela arma um plano, se veste de prostituta e se oferece para Judá, para o sogro dela. Olha que história, né? Isso não é coisa de se contar dentro da igreja, né? Mas está na Bíblia. Curiosamente, uma família disfuncional. E aí o que acontece é que ela se veste de prostituta, se entrega para Judá, e aí Judá fala, não, agora está tudo certo. Ele não sabia, mas era a nora dele, ela estava disfarçada. E aí depois ela se revela para ele e fala, pois é, ficou comigo agora a arca. Com as consequências, e aí ele fala, puxa vida, estou errado, né? Famílias extremamente disfuncionais, e essas são as histórias das famílias do povo de Deus. Parece até deprimente olhar para um negócio desse, né? Mas se você olhar por outro lado, é um sinal de esperança. Porque Deus não escolhe famílias perfeitas para formar o plano dele. A Bíblia começa desde o início, mostrando que o plano de Deus, o povo de Deus, é formado por famílias disfuncionais. Isso inclui a gente, então. Isso dá possibilidade para que a gente entre dentro do plano de Deus. Porque se tem alguém aqui que diz que funciona perfeitamente, esse alguém é mentiroso. Se alguém diz que a sua família, se alguém diz que a sua vida, se alguém diz que o seu trabalho, se alguém diz que as suas metas, enfim, sua vida funciona normalmente, esse alguém é mentiroso. Mas se diz que tem algo que não funciona perfeitamente, meu amigo, teu lugar é dentro do plano de Deus, porque esse tipo de gente Deus usa. O texto está lembrando para a gente de todos esses antecedentes. Moabe, família que começou mal. Além disso, eles não apenas começaram mal, eles são inimigos de Deus. Deuteronômio 23 vai dizer que não era para o povo de Israel, o povo de Deus, se juntar com o povo de Moabe. Eles não podiam se juntar porque o povo de Moabe fez duas coisas. Deuteronômio 23 vai dizer. Número 1, eles negaram comida para Israel quando Israel estava no deserto. Número 2, quando Balaão, vocês se lembram de Balaão, sim ou não? Sim. Pois é, quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, vocês se lembram? Deus impediu que ele profetizasse contra Israel. Quando ele não conseguiu, ele falou, eu vou fazer um plano diferente. Se Deus não me deixa amaldiçoar eles, fica tranquilo, ainda vou ganhar esse dinheiro do rei. Tem uma coisa que Deus não pode impedir. O que ele faz? Ele pega um monte de prostitutas de Moab e oferece elas para os israelitas. E os israelitas gostam lá do negócio, ele mistura todo mundo lá. E a maldição entrou do mesmo jeito, certo? Ele não conseguia falar a maldição, mas ele conseguiu fazer com que a maldição se infiltrasse. E aí Deus falou, olha, vocês estão proibidos agora, de uma vez por todas, de se envolver com os moabitas, porque os moabitas, eles têm uma história terrível junto com o povo de Deus, certo? Então fiquem distantes deles. Aí o que está acontecendo aqui? Na casa do pão não tem pão. E quem devia estar lá em Belém, no lugar do pão, na verdade está passando fome em Belém, tem que ir buscar comida onde? Em Moabe, no lugar onde não deviam estar. Afastados do povo de Deus. Um homem de Belém foi morar por algum tempo na terra de Moabe. E agora é que o texto vai entregar para a gente o nome desse homem. Esse homem se chamava Elimeleque, que em hebraico significa Deus é meu rei. Mas isso aqui está inserido no período dos juízes, onde não havia rei, onde cada um fazia o que queria. Mas onde cada um fazia o que queria, tem uma fagulha de esperança. Um homem se chama Elimeleque, diz, olha, enquanto todo mundo faz o que quer, porque não tem rei, Deus é meu rei. É isso que o nome dele está falando. Tem alguma fagulha de esperança no meio dessa história aqui. Ele já começa dizendo que não tem onde não tem rei, cada um faz o que quer. Deus é rei de alguém, de uma família. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. O texto aqui vai dizer que Noemi era mulher de Elimeleque. Perceba isso. Noemi. Noemi significa doce, agradável. Tem bons significados esse nome. Algo relacionado à minha delícia, Noemi. Mi significa meu, minha. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Bons nomes para você dar para seus filhos também, né?
Mas o significado não é tão legal assim. Nesse contexto todo de desgraça na nação de Israel, Malom significa doença e Quilion significa exterminação, significa aniquilação. Nomes terríveis que estão refletindo o cenário atual do povo. O texto diz que eles eram efrateus de Belém e foram à terra de Moabe e ficaram ali. Mas se vocês se lembram, o texto dizia antes que o plano deles não era ficar lá, era apenas passar um curto período de tempo para voltarem. Era para passar apenas um tempinho e agora eles ficaram na terra dos inimigos de Deus. Eles foram para a terra dos inimigos de Deus. É uma época de bagunça, dos juízes. Não tem comida na casa de Deus, não tem comida na casa do pão, na terra do povo de Deus. E agora eles vão procurar em outras terras e vão ficar lá. Deuteronômio 23 é bem claro ao dizer que eles não deveriam se casar com moabitas. Mas o que o resto do texto diz é: algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. Não só ficaram na terra dos inimigos de Deus, mas se casaram com as mulheres moabitas. O nome delas, uma era Orfa e a outra era Ruth. E curiosamente, ficaram ali quase 10 anos, depois morreram também, Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Sem o marido. Um cenário caótico, decisões erradas, contrárias à palavra de Deus. Tudo terrível, tudo bagunçado acontecendo. Mais ou menos como a nossa vida costuma ser. Não é verdade? Mais ou menos como a nossa vida costuma ser. É um cenário terrível em que começa o livro de Ruth. Os 5 primeiros versículos narram o pior cenário possível. Noemi é retratada como se fosse um segundo Jó. Tudo está acabando. Na casa do pão, na casa de Deus, no povo de Deus, acabou o pão. Eles têm que se mudar para a terra dos inimigos de Deus. Acabam ficando por lá. Acabam se envolvendo com as pessoas de lá, se casando com as pessoas de lá. E é lá que morre o marido de Noemi. É lá que morrem os filhos de Noemi também. E aí fica Noemi viúva e as noras dela viúva também. Cenário de desgraça completa. Desgraça total. Como parece ser a nossa vida em muitos momentos. Mas eu te convidei a ler até o versículo 6. Que diz: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Sabe que se eles tinham ido para Moabe, eles estavam fazendo exatamente o caminho de volta para o Êxodo. Quando saíram do Egito, eles passaram por Moabe para chegarem na Terra Prometida. Agora eles estão voltando. Como se eles estivessem voltando para onde eles nunca deviam ter saído. Para onde eles nunca deviam ter ido. Cenário caótico. Mas o texto está dizendo que agora decidiram, Noemi, com as suas noras, voltar para Israel. Porque ouviram dizer que Deus se lembrou deles. E está lhes dando alimento de novo. Deus se lembrou de Israel. Num momento tão caótico, num momento tão terrível, essa é a primeira vez que Deus aparece nesse texto. Tem um monte de desgraças acontecendo. E diferente do livro de Juízes, onde muitas das desgraças que acontecem ao povo são enviadas por Deus, o texto nunca diz que essa fome, que a morte do marido de Noemi, ou que a morte dos filhos de Noemi foi mandada por Deus. Mas quando Deus aparece pela primeira vez no texto, é porque Deus se lembra deles e vai restituir para eles o quê? O alimento que estava faltando na terra. E Noemi ouve que o alimento está voltando para a terra e ela fala: eu preciso também voltar. Eu preciso estar no lugar onde Deus está fazendo alguma coisa. Deus está se lembrando de nós, Deus está nos fornecendo bênçãos que a gente precisava há muito tempo. Deus está se lembrando de nós, Deus está dando salvação para a nossa causa, que nós estávamos perdidos há muito tempo.
A nossa vida estava completamente destruída, desvalorizada. Estávamos passando por um período difícil, mas Deus se lembrou de nós. E o que eu vou fazer é ir em direção a isso. Mas olha só como esse texto é interessante. Porque para mim, e eu encerro com isso, o que para mim me chama muita atenção é como os verbos desse versículo 6 estão dispostos. Porque eles estão dispostos numa ordem contrária. Eles estão ao contrário do que eles realmente aconteceram. E aqui que eu te digo que, na verdade, não apenas a mensagem importa, mas a forma com que as coisas estão dispostas importa, porque também quer dizer algo. Veja, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, ou melhor, o Senhor havia se lembrado, certo? Ele se lembrou, dando-lhes alimento. 4 ações, mas elas estão no sentido oposto. Diz que Noemi está voltando, porque ela ouviu, porque Deus se lembrou e porque Deus deu alimento. Mas na verdade, aconteceu exatamente o oposto. Pelo menos a ordem cronológica das coisas. Primeiro Deus se lembrou. E depois de se lembrar, Deus deu o alimento. E depois de dar o alimento, Noemi ouviu. E depois de ouvir é que Noemi vai. Só que o texto falou exatamente ao contrário. Deslocando o foco das ações de Deus para Noemi. Se ele começasse falando de Deus fazendo as ações, o foco das ações estava em Deus, mas agora o foco está em Noemi. Por quê? Porque Deus já agiu. O foco está no que Noemi vai fazer com a ação de Deus. O foco do texto está invertido porque está dizendo, olha, Deus já se lembrou. Vamos ver o que Noemi vai fazer com essa informação. Deus já entregou alimento. Vamos ver o que Noemi vai fazer com essa informação. Noemi já ouviu. Vamos ver se ela volta. Essa é a questão, porque na verdade, amigos, a gente está esperando, quem sabe, muitas das vezes, que Deus faça alguma coisa. E eu estou aqui para te dizer que Deus já fez. Estão dizendo por aí que o melhor de Deus está por vir, amigo. Isso é mentira. Mentira. O melhor de Deus não está por vir. Mas o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Amém. Jesus já veio, a graça de Deus já foi manifestada, a salvação já está garantida para aqueles que o buscam, para aqueles que estão perto dele. A Bíblia diz, nenhuma condenação há presente para quem está em Cristo Jesus. Já foi entregue, o melhor de Deus já veio e já está disponível. O foco da ação não está no que Deus vai fazer agora, está na sua reação a isso. Tem salvação voltando agora para Israel, tem salvação voltando, tem pão novamente na casa do pão. E agora o que o texto está entregando é para você a decisão de fazer alguma coisa com isso. E aí, Deus já fez, e você? E você? O que você vai fazer com essa informação? Deus já fez alguma coisa. Deus já se deslocou, Deus já se lembrou do seu povo que estava em apuros, que estava em perigo, e Ele já fez algo em direção a você. E agora? Vai você continuar parado na terra dos inimigos de Deus? Olha, foi um monte de erros que aconteceram aqui no meio dessa história toda. Está no meio de inimigo de Deus, está com gente que não devia, está morrendo, tem um monte de coisa errada, certo? Mas não tem problema, Deus agiu. Não se importando se errou ou se não errou, porque Deus é assim, Deus não só age a seu favor quando você acerta, não. Senão Ele nunca agia, né? Porque a gente só vive errando. Mas Deus faz com a gente porque Ele é gracioso, porque Ele tem graça. E de graça é que Ele faz. Mas se Deus fez, e agora? O que nós vamos fazer? Não para que Ele faça, mas em resposta ao que Ele fez. Essa é a pergunta dessa manhã. Porque Deus já fez algo também por nós. A cruz se tornou um símbolo há muito tempo para o cristianismo, porque foi na cruz que Deus fez o maior ato de amor, a maior demonstração da sua graça. Ele entregou o seu filho para provar que ele não é mau. Para provar que, na verdade, o governo dele é um governo onde ele prefere morrer a estar distante de você. E ele fez isso. E você? Qual é a sua resposta em direção a ele? Eu vou cantar uma música agora para finalizar o culto. Mas enquanto essa música é cantada, eu não posso incentivar você a ir embora daqui sem tomar uma decisão de voltar para a casa do pão, porque Deus se lembrou. Deus fez algo em nosso favor.
Se Noemi estava passando por um momento difícil, se afastou, seja lá por qual motivo que ela estava longe de onde devia estar, se envolvendo com quem não devia estar, na terra dos inimigos de Deus, mas ouviu dizer que Deus se lembrou do povo, ela decidiu voltar. E essa oportunidade está aí para mim e para você também. E todos os dias vivemos afastados dos caminhos de Deus. Deus já fez algo, mas a ação se desloca com foco para nós agora, para o que nós vamos fazer com essa graça maravilhosa que Ele já estendeu por nós. Deus já fez algo por você e você sabe muito bem. E se faltam bênçãos na sua vida para você se lembrar, lembre-se da cruz. O melhor de Deus. Deus entregou o seu Filho por pessoas disfuncionais, pecadoras, errantes e miseráveis como nós somos. O que você vai fazer com isso? O que eu e você vamos fazer com a ação que Deus já fez por cada um de nós? O convite de Deus é que você retorne para a casa do pão, porque Deus está lá. Deus está provendo para os seus filhos novamente. Deus já entregou salvação e graça para os seus filhos. E é a oportunidade de você se render a esse Deus que já fez tudo por cada um de nós.